Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos dando continuidade aqui à nossa série de vídeos e você que é visitante, seja muito bem-vindo. Se puder dar aquela força, se inscrever aí no canal. E você que já é inscrito também, seja bem-vindo para mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Foi liberado para gente agora a postagem no canal. Então você pode estar dando uma olhada lá nas postagens, respondendo, dando sugestão. E a gente está fazendo pergunta se você prefere vídeos avançados para iniciante com Android Studio. Então dá uma olhada lá, vai ser muito legal a gente poder trocar mais informação, ok? Então aqui, no vídeo anterior nós criamos já esse usuário aqui. Nós temos um e-mail de view que nós colocamos aqui, uma caixa de texto para a gente digitar o nosso nome, o nome do jogador, e um botão concluído, aqui bem simples. E quando eu clico aqui, a gente já implementou um método de abrir a galeria para a gente pegar uma imagem da galeria, ok? Só que aqui, ó, se você olhar, ele ainda não... Deixa eu colocar aqui o celular para vocês verem. Ele já colocou a imagem aqui, tá vendo? Só que se eu clicar aqui, ele ainda não faz nada. Então a gente vai implementar agora. Quando eu digitar um nome aqui e clicar em concluído, eu quero que o nome do jogador lá apareça o nome que eu coloquei aqui, que essa tela vai desaparecer e nós vamos abrir a tela do jogo, ok? Então para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é implementar aqui, ó, a nossa caixa de texto e o botão lá no nosso código. Então aqui a gente tem a nossa text view, só que lá não é mais uma text view, é um edit text, tá vendo? Já coloquei aqui, ó, edit text, edit nome, underline nome. Então você pode colocar um edit text, porque é uma caixa de texto editável, certo? Para a gente poder escrever, para a gente poder, é um meio de entrada no seu aplicativo, onde o usuário poderá escrever, digitar algo, ok? Então é edit text e não mais um text view. Text view é para informação, para saída de informação. O edit text é para entrada de informação. Então aqui nós criamos aqui um edit text privado para ele funcionar só nessa classe. Demos o nome nele de edit nome. Então aqui a gente só vai precisar agora fazer isso aqui, ó, edit text nome igual a find view by id, rid, edit text nome, que é o nome que a gente tem aqui, ó. Se a gente pegar ele aqui, ó, edit text nome, que é o id dele. Então feito isso, agora a gente precisa fazer o que? Criar um botão de evento para o nosso botão concluído, que é nele que vai fazer funcionar o nosso método, que vai dar o evento. Então aqui nós temos o botão OK, o imagem usuário, que também é um click listener. Agora nós vamos ter o nosso BT. A gente ainda não criou o botão ali, né? Vamos criar lá. Aqui nós temos o botão OK, vírgula, vamos criar o nosso botão, que vai ser o botão usuário, que é o nome que a gente colocou lá, certo? Então nós já temos aqui o botão usuário. Aqui abaixo do botão OK, a gente faz o seguinte, só copia esse botão OK aqui e cola embaixo dele mesmo, certo? Aí aqui a gente vai mudar para BT underline usuário. Aqui da mesma forma, usuário, que é o que a gente criou lá, ok? Que eu posso tirar esse espaço. Pronto, já criei meu botão, já identifiquei. Agora eu vou criar o evento do botão. Então a gente bota aqui BT usuário ponto on click listener new, dá um espaço, aí vai aparecer a sugestão aqui, ó, view on click listener. Pronto, feito isso, a gente tem que lembrar sempre de fechar o parênteses aqui, ó, que ele vai ficar dando esse erro aqui. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto, já criei o nosso evento do clique. Agora o que eu quero fazer? Quando eu clicar no nosso botão concluído, eu quero pegar o nome que a gente colocar aqui e colocar no nome do usuário lá. Lembra do jogador 1 aqui, ó? A gente vai ter que mudar isso. Então como é que a gente faz? A gente criou aqui em cima o nome do jogador, certo? Aqui ele pega tanto o jogador 1 quanto o jogador 2. Então a gente vai fazer o seguinte, copia isso aqui,
vamos criar uma nova variável de string, que vai ser o jogador 1 e o jogador 2. Então a gente vai botar aqui o 2 e aqui em cima o 1. Então a gente vai ter o jogador que vai ser tanto um como o outro, a variável do jogador 1 e a variável do jogador 2, certo? Agora, quando a gente clicar em OK, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar no botão usuário, na verdade, a gente vai pegar esse nome do jogador 1, certo? Ele vai ser igual ao quê? Aquele edit texto lá. Então a gente pega o edit texto, ponto get text. Aqui, se eu simplesmente deixar assim, ele vai dar um erro. Por quê? O nome do jogador é uma string, lembra? Então a gente bota ponto to string para ele dizer que está passando por um string. Então agora nós já temos o nome do jogador 1. Quando eu clicar no botão OK, concluído, ele já sabe quem é o jogador 1. Só que agora esse vez aqui, ó, lembra do run que a gente criou aqui para que quando iniciasse ele escolhesse um jogador, ele não pode ficar mais aqui, ele tem que ficar dentro desse botão aqui, usuário. Então a gente vai tirar ele daqui, ó, tira com int e tudo, só deixa o random ali, dá um Ctrl X e joga aqui para dentro, ok? Jogou aqui para dentro, porque também não tem lógica ele selecionar, sortear o jogador, ainda estando você criando o usuário ainda. Ele só pode criar depois que você sortear, depois que você clicar em concluído, ok? Então depois que eu criar em concluído que ele vai sortear. E se ele for o jogador 1, o nome do jogador não vai ser mais jogador 1, certo? Vai ser esse nome aqui que a gente pegou lá na caixa de texto. Então a gente já editou ele aqui, então a gente vai pegar aqui, apagar esse jogador 1 daqui e colar nome do jogador 1, ok? Aqui no jogador 2 a gente vai deixar assim mesmo, porque a gente ainda não implementou o nome do jogador 2. Depois a gente vai fazer isso, ok? Agora aqui embaixo no notificador a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando a gente inicia aqui, ó, ele está iniciando com o que? O nome do jogador. Então, aqui embaixo, quando eu clico no item que eu escolhi, o número de 1 a 6, ele vai ver se é o jogador 1, sendo que agora não é mais jogador 1 o nome. Qual é o nome? O nome que a gente colocou lá. Então a gente também tem que apagar todo lugar onde tiver jogador 1 e botar o nome do jogador, senão vai dar errado. Vai dar diferente sempre, certo? Todo lugar que tiver o jogador 1, agora vai ser o nome do jogador 1, a variável. Ou seja, por que ela é uma variável? Porque ela pode mudar. Eu posso colocar o nome que eu quiser lá na nossa caixa de texto, vai ser o nome aqui e não vai dar erro, certo? Então aqui a gente já consertou isso. E a vez aqui também já está funcionando direitinho. Então a gente vai ver se está. Ainda faltou uma coisa. Quando eu clicar aqui em concluir, eu tenho que fechar essa tela de criação de usuário e abrir a tela do jogo. Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui nós criamos o LN usuário e o LN principal, lembra? Então a gente vai voltar aqui no nosso código agora e a gente vai criar dois linear layout. Um que vai ser, vamos colocar aqui embaixo do alerta dialog. Então vamos criar um linear layout. O nome dele vai ser LN principal. Vírgula, vamos criar outro aqui junto. Quando a gente não inicia, a gente pode criar vários, ok? Agora vai ser o LN usuário. Pronto. Feito isso, agora a gente só precisa identificar ele lá, como a gente fizemos com os outros componentes aqui. Então a gente vai pegar o LN principal igual. Então aqui criamos o nosso LN principal. Fazer a mesma coisa aqui com o usuário. Então só copiar, colar aqui e mudar para usuário. Simples assim. Usuário, LN usuário. Aqui também vai ser o LN usuário, que é o nome que a gente colocou lá. Pronto. Agora, quando eu clicar no botão, aqui fora do nosso... Deixa eu dar um espaço aqui no else, para a gente poder fechar ele direitinho. Pronto.
Fora do nosso if else, embaixo dele a gente pode colocar ln principal ponto set visível para visível, ok? E a mesma coisa com o ln usuário. A gente vai dar um set visível, na verdade set visibilidade para Gone. Porque o Gone a gente sabe que ele vai ficar tanto invisível quanto não vai ocupar nenhum espaço lá, e é o que a gente precisa. Agora vamos rodar para ver se está funcionando tudo direitinho. Pronto, já instalou aqui. Eu não vou escolher a imagem porque não implementamos ainda a imagem, mas eu vou colocar um nome aqui. Vou colocar um nome John, certo? E vou clicar em concluído. Veja que ele já fechou a tela normal, como deveria ser, e abriu a tela do jogo. Só faltou colocar o nome do jogador aqui. Vamos ver por que o nome do jogador John não apareceu aqui. Sim, porque lembra do nosso Test View jogador 1? A gente não mudou o nome dele aqui ainda. Então a gente vai mudar aqui, ó, Test View jogador 1, Set Texto. O que a gente vai colocar? Nome do jogador 1, certo? Então agora ele vai também mudar o nome do jogador 1. Então vamos reiniciar aqui pra gente ver. Pronto, agora eu posso escolher uma imagem aqui. Vamos escolher uma imagem qualquer aqui. E vou dar um nome aqui. John, certo? Vou clicar em OK. Veja que aqui já apareceu o nome John. E aqui não apareceu imagem nenhuma, que a gente ainda não implementou esse método. Mas se eu clicar em jogar aqui, ó, veja que um está na vez e ele mudou o nome aqui também, ó, John. John está na vez, ok? Escolhi o 3. Acertei. Ganhei um ponto. Não está aparecendo aqui porque comeu aqui a letra. Depois a gente vai melhorar isso aqui. Vou jogar de novo. Apertei o 4. Vamos ver se vai dar 4 de novo. Não, deu 1. Ele errou e passou a vez. O jogador 2 a gente ainda não mudou o nome. Então ele continua o jogador 2 ali, normal, certo? Então aquele problema dos pontos, é só você fazer o seguinte. Não sei se no seu tá assim, no meu aqui, ó, no Test View pontos, ele tá Match Parent aqui. Não sei porque tá dando esse erro. Bota Wrap Content para ficar igual aos outros e roda aqui. Agora vamos ver se vai funcionar. Tá, John. OK. Até maiúsculo aqui. Agora tá aparecendo certo. John, ponto 0 e na vez. Se eu clicar aqui, já apareceu o nome aqui, certo? Agora, eu quero fazer o seguinte. Aqui no nome do jogador, eu quero botar uma imagem, certo? Então, como é que eu vou fazer? Para a gente poder enxergar melhor, você vem aqui no usuário, minimiza ele, vem aqui no olhinho e só aqui embaixo no Tools, você bota aqui invisível, certo? E aqui a gente faz a mesma coisa no outro principal. A gente vai colocar ele invisível só embaixo. Então ele vai continuar da mesma forma, só aqui que ele vai aparecer, ok? Então aqui no nosso Linear Layout, no jogador 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro Linear Layout, agora horizontal. Então a gente pega ele aqui e joga ele aqui em cima do jogador 1. Pega o horizontal e arrasta aqui em cima do jogador 1, certo? Agora a gente seleciona ele. A gente vai ter que... Ele vai vir Match Parents, lembra? A gente vai ter que mudar isso aqui. Aqui ele vem Match Parent. E aqui em cima também, só mudar, certo? Aqui você centraliza ele também. Já deixa ele centralizado. Agora dentro dele, a gente vai colocar um Image View. Pega um Image View. Depois a gente vai mudar isso aqui, mas por enquanto vamos botar o avatarzinho aqui.
temos nosso image de view. Vamos dar um tamanho para ele diferente agora. Veja que ele está grande aqui, ó. Vamos dar um tamanho bem pequeno para ele. Veja que aqui o id dele é image view 2. A gente vai mudar isso aqui no nosso padrão. Vamos botar J1, que é do jogador 1, ok? Aqui a gente tira esse 1 daqui, ó, esse wave, e a gente vai mudar o tamanho dele. Vai ser 50 dp de largura por 50 de altura. 50 de altura por 50 de largura, certo? Pronto, ainda está um pouquinho grande, né? Vamos diminuir um pouco mais, botar 40 por 40. Tá bom, desse tamanho aqui. Agora, antes da gente botar o jogador 1 aqui, a gente faz o seguinte. A gente vai copiar esse aqui. Vamos copiar e jogar pro jogador 2. Que vai ser a mesma coisa, ok? Feito isso, o que a gente faz? Pega aqui o jogador 1 e joga aqui dentro desse linear layout. E vamos fazer a mesma coisa com o jogador 2. Jogar embaixo da imagem, né? Para ele ficar do ladinho aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai selecionar esse image view aqui. E vamos botar um avatar aqui, ó. Certo? Fazer a mesma coisa com o outro. Botar um avatar lá. Então, uma outra informação, ó, veja que eu copiei aqui e ele ficou com o mesmo nome, certo? Tem vez que ele muda o nome para ficar diferente, mas quando ele não mudar, ele vai dar um erro. Ficou vermelho aqui. Se você tentar rodar, ele vai dar um erro, porque ele não pode rodar com dois IDs iguais, seja qualquer componente que for. Então, se eu mudar aqui, não vai adiantar, porque ele vai mudar os dois ao mesmo tempo. Como é que eu faço para mudar? Eu clico em cima dele e vou para o XML. Código. Eu poderia ir por aqui também, só que por lá ele já vai direto para o erro. Então aqui eu só mudo para o 2, que eu já sei que eu estou no 2, certo? Agora ele vai tirar o erro daqui, ó. Veja que aqui tem um erro. Então eu já consertei. Vamos voltar lá para o design. E aqui no exemplo eu vou tirar essa imagem. E agora no compact a gente vai colocar o avatar, ok? Clica no avatar. Vamos fazer a mesma coisa com o de cima, senão ele não vai aparecer nada. Aqui também vamos apagar aqui. Eu já coloquei o avatar aqui, só que como eu não apaguei aqui, ele não aparece, ok? Então apagou aqui, a gente só vai fazer mais uma coisa. Vamos copiar essa imagem e vamos colocar ali em cima do botão jogar, certo? Então você clica do lado direito aqui, copia. Aí você copia. Aí você clica em cima do nosso botão jogar. Na verdade, em cima do texto resultado aqui. E vamos colar aqui. Certo? Então aqui ele está aqui em cima do texto resultado. Só que aqui a gente vai mudar o nome dele. Vamos ter que ir lá também no XML. Aqui a gente vai dar o nome de imagem vez, certo? Pronto. E vamos tirar também a imagem aqui, ó. Só apagar aqui onde está o nosso avatar. Apaga esse linha de comando e volta para o design, que ele já vai sumir, ó. Então aqui nós temos a vez, só que aqui ele ficou match parent. Então vamos botar aqui também 40 dp para não dar erro, certo? Então agora ele está no tamanho comum e aqui também está no tamanho certo. Então no próximo vídeo nós vamos estar manipulando essas imagens aqui, ok? A gente já está colocando o nome, agora a gente vai colocar as imagens para o nosso jogo ir ficando cada vez mais completo. Então obrigado aí por assistir, até o próximo vídeo.